Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje daremos continuidade à nossa aula de Segundo Reinado. Essa é a terceira parte dessa aula. Na verdade, dividiremos essa aula em várias partes, já que é um período extenso e complexo e importantíssimo na nossa história. Bem, só para relembrar, o Segundo Reinado é o período que vai de 1840 a 1889. Nessa aula, abordaremos a economia do Segundo Reinado. Para entendermos a economia do Segundo Reinado, teremos que falar do seu principal produto, o café. Na verdade, alguns historiadores dizem que o império é o café. O café foi o produto mais importante na nossa pauta de exportações e vive o seu período de apogeu justamente no Segundo Reinado. Para compreendermos essa estrutura econômica do império, teremos que falar dessa estrutura de um modo geral. E isso nos remete a uma comparação com a economia do período colonial e a economia atual. Na verdade, em grande parte, essa estrutura econômica do império, ela é uma estrutura que vai permanecer como herança do período colonial. A nossa estrutura econômica atual guarda muito desses dois períodos, do período colonial e do período imperial. A nossa chamada vocação agrária, essa vocação principalmente de países exportadores de produtos primários, ela é uma herança desses dois períodos de nossa história, do período colonial e do período imperial. Então vamos lá entender a economia colonial. A economia do império, ela guarda uma característica e uma estrutura, como disse, que ainda é uma estrutura colonial. Poucas foram as mudanças. Essa estrutura econômica, ela na verdade continua a mesma. O que isso significa? Observem bem. Olha só, nós temos aí uma economia, e agora o produto é o café, como já dissemos, baseada no latifúndio, em uma economia de exportação, escravista e monocultora, ou seja, as características do plantation que iriam marcar todo o período colonial. A cana-de-açúcar tem essa mesma estrutura e, em grande parte, com exceção da economia escravista, já que não temos mais mão de obra escrava na atualidade, nossa economia ainda tem muitas heranças desse período. Então, entendendo essa estrutura, entendendo como ela vai se forjar no Segundo Reinado, vamos entender um pouco mais como o café foi importante nesse período. Bem, primeiro falaremos da origem do café. O café tem origem nos povos árabes. O café foi trazido para o Brasil, introduzido em 1727 por um militar brasileiro que viaja para a Guiana Francesa. Lá conhece uma mulher, essa mulher era casada, e ela dá uma mudinha de café escondido para o seu amante. Seu amante vem para o Brasil, obviamente trazendo essa muda de café clandestino, ele não poderia ter trazido o tal café, e o café a princípio é plantado, estamos falando de 1727, portanto período colonial, como produto de fundo de quintal. O café só despontaria como produto de exportação no Segundo Reinado, de fato, ele começa ainda sutilmente na regência, mas o seu apogeu vai acontecer justamente no Segundo Reinado. Portanto, a consolidação ocorre no século XIX. Temos aí regiões de predominância do café. A princípio, o café predomina no Vale do Paraíba. Depois, em uma segunda fase, no Oeste Paulista, já que o vale entra em decadência. Em uma terceira fase, a consolidação no chamado Oeste Novo. No Oeste Paulista ainda, em outras regiões. Bem, principalmente na região de Campinas, falaremos disso um pouco mais na frente. Aqui temos um mapa que mostra justamente as regiões de economia cafeicultora e os respectivos períodos. 1850, de 1850 a 1900, de 1901 a 1950 e depois de 1950. Ou seja, esse mapa, ele extrapola o período do Segundo Reinado e nos dá uma noção mais ampla da economia cafeeira. Lembramos aí, pessoal,
que o café ainda permanece como um importante produto na nossa pauta de exportações. Pesquise aí sobre isso. Pesquise, quem sabe, quais são os países produtores de café hoje. Quem lidera o ranking na produção de café? É uma pesquisa. Eu vou pedir essa pesquisa para vocês. O que vocês acham? Posso dizer. Muito bem. Por que o café ele foi introduzido no Brasil? Quais teriam sido os fatores que levariam à opção pela economia cafeeira? Temos vários fatores que explicariam essa opção. O primeiro deles, a condição geofísica favorável. No Brasil, temos uma geografia favorável à plantação de café, ou seja, um solo favorável e um clima favorável à plantação do produto. A grande aceitação do produto no mercado internacional. Por que essa grande aceitação? O café vira moda no século XIX. Os cafés, os chiques cafés franceses, então, os intelectuais que frequentam esses cafés. Ou seja, é uma bebida que se populariza justamente no século XIX. Vai um cafezinho aí? Até hoje, nós pensamos nas casas brasileiras, a primeira coisa que a gente chega na casa de qualquer pessoa, o que a pessoa te oferece? Aceita um cafezinho? A gente vai em uma empresa, qual sempre é oferecido o quê? Aceita um cafezinho? Ou seja, essa questão do café, ela personifica a alma brasileira e ele se expande como gosto justamente nesse período do Segundo Reinado. Temos também a ausência nesse período de concorrentes significativos. Pedi para vocês uma pesquisa para saber como anda essa questão do predomínio do café e quem é o principal exportador no mundo hoje. Mas nesse período praticamente não existiam concorrentes significativos. Além disso, a mão de obra escrava foi fundamental em um país onde a economia é monocultora, ou seja, era necessário uma grande quantidade de mão de obra. Só que a partir de 1850, e veremos porquê, com a mão de obra escrava entrando em xeque, vamos analisar os motivos, teremos a vinda de imigrantes e esse imigrante também iria contribuir enormemente para a expansão da economia cafeeira. Temos também o declínio das lavouras tradicionais, a cana-de-açúcar, o algodão, o tabaco, todos esses produtos entram em decadência e o café, como já disse, passa a reinar no Brasil. O rei é, antes de tudo, o café. Agora faremos uma análise sobre esses produtos de exportação que eu acabei de mencionar. Então, quero que vocês observem essa tabela. Temos aí o ranking de todos os produtos de exportação, o café, açúcar, cacau, fumo, algodão, borracha, couro e os períodos correspondentes em percentual de valor de exportação em cada um desses períodos. A gente vai observar aqui que o café é disparado o nosso principal produto de exportação, especialmente até 1890, ou seja, até o final do Segundo Reinado. Após o Segundo Reinado, com a proclamação da República, já temos a decadência do café. Não se esqueçam disso. A República Velha não é a República do apogeu do café, é a República do café em decadência. E essa tabela, ela vai te mostrar explicitamente, se comparada principalmente aos índices posteriores, especialmente no período republicano, como eu acabei de dizer, como que o café ele vai predominar justamente nesse período. Se o café e a economia agrícola ela vai predominar no Brasil, como fica a questão da industrialização? Como podemos abordar a questão da industrialização e qual foi a importância da industrialização no quadro do Segundo Reinado? Bem, observem. Primeira coisa, a mais importante, que você não pode esquecer, hein? Olha aí as provas do Enem, as provas do vestibular que você vai fazer. Não podemos falar em industrialização no século XIX. O fenômeno é típico do século XX. Nós temos, durante o século XIX, surtos de industrialização. E em grande parte também do século XX, pelo menos até quase toda a primeira metade do século XX. Então,
quando eu falo em industrialização, eu tenho uma industrialização típica a partir do século XX. Aqui, vou frisar novamente, temos surtos de industrialização. Na verdade, abordando um panorama geral da América Latina, nenhum país na América Latina se industrializa antes do século XX. A única exceção na América de um país que se industrializa no século XX, Estados Unidos. Na Ásia, o mesmo quadro. Nenhum país também se industrializaria na Ásia no século XIX, com exceção também de um único país, o Japão. Japão e Estados Unidos são os dois únicos países não europeus a participar da segunda fase da Revolução Industrial. Nós não podemos esquecer isso, ok? Bem, quais são então as fases dentro do Segundo Reinado que explicariam algumas tentativas, vou frisar bem essa palavra, de industrialização? A primeira tentativa de industrialização ocorreria com a revogação do Alvará de 1785. Vimos a vinda da família real para o Brasil. Quando Dom João chega no Brasil, ele revoga o tal Alvará. Esse Alvará proibia as manufaturas. Com a revogação do Alvará, temos a permissão de produção manufatureira, que é o período anterior, manufatura, antes da indústria. E esse Alvará, ele acabaria por não surtir efeito, a revogação do Alvará, não o Alvará, a revogação, o fim dele. Permite, então, a produção manufatureira e não vai ter efeitos de fato na industrialização. Por que não teria? Porque a Inglaterra, como já vimos em aulas anteriores, foi a grande privilegiada no nosso comércio a partir da vinda da família real. Antes mesmo, mas especialmente com a vinda da família real. Portanto, como a Inglaterra vai trazer produtos para o Brasil, especialmente em virtude da assinatura dos tratados de 1810, esses produtos que eram de melhor qualidade e entravam no Brasil muito mais barato, vão fazer concorrência com essa incipiente tentativa de industrialização e, obviamente, a industrialização não ocorreria porque não suportaria a concorrência com o produto inglês. Um vestígio de industrialização ocorreria justamente com o fim desses tratados de 1810, que estabeleciam tarifas preferenciais para a Inglaterra. Então, a Inglaterra deixa de ter aquela tarifa especial de 15%, que privilegiava os seus produtos, então, aqui no Brasil, e isso levaria, então, ao estabelecimento de uma tarifa com o objetivo de estimular a nossa industrialização. Vamos ver. Essa tarifa é a chamada tarifa Alves Branco. Muita atenção, é importante essa tarifa. Ela foi assinada em 1844. A foto do lado, a imagem, ela retrata o criador dessa lei. Então, o Alves Branco, que dá nome à lei ou à tarifa. O que essa tarifa estabelecia? O aumento dos impostos sobre cerca de 3.000 produtos importados. Muito importante. Atenção, olha só o que eu vou dizer. A tarifa Alves Branco, ela, em virtude de ter dado fim aos tratados de 1810, ou seja, não existe mais a tarifa de 15%, ela estabelece novas tarifas, novas taxações. Que taxações são essas? 60% para produtos consimilares nacionais. Então, tem um produto igual aqui no Brasil, vai pagar 60%. Pessoal, observem bem, de 15% para 60%. E se o produto não tiver similar, vai pagar 30%. Então, mesmo que não existisse esse produto no Brasil, a tarifa vai dobrar. O que vocês acham que os ingleses eles pensaram a respeito disso? Obviamente, eles não gostaram nem um pouco. Isso levaria a incidentes diplomáticos, como a questão Christie, que falaremos mais tarde. Muito bem. Então, o Brasil se industrializou com a tarifa Alves Branco? Vocês acham que sim? Não, o Brasil não se industrializou. Por que não se industrializou? Continua a nossa vocação agrária, a nossa dificuldade em promover a industrialização pela concorrência ainda com os produtos ingleses, mesmo aumentando as tarifas. A nossa dificuldade de industrializar, ela levaria a um efeito nefasto dessa tarifa. Ela vai muito mais arrecadar impostos do que de fato industrializar.
essa industrialização não ocorreu como efeito da tarifa Alves Branco. Não se esqueçam disso. Continuando, então, relacionaremos essa questão da tarifa e da industrialização com um importante fato. Os dois, na verdade, esses dois acontecimentos eles estão intimamente relacionados. A questão da industrialização e a questão do fim do tráfico negreiro. A Inglaterra pressiona pelo fim do tráfico negreiro. Por que interessava aos ingleses acabar com o tráfico? Por dois motivos, especialmente. Na verdade, eles não interessavam os ingleses a escravidão nesse período. Estão em plena Revolução Industrial e não utilizavam mais mão de obra em suas ilhas nas Antilhas que produziam açúcar e café. Portanto, a concorrência com os produtos agrícolas brasileiros deixava os produtos ingleses em desvantagem. Além disso, queriam trabalhadores livres, já que escravo não representa mercado consumidor. Muito bem, então vamos analisar a questão do fim do tráfico negreiro e essa realidade, inclusive externa, internacional, a vinculação desse fato com os ingleses. Primeira coisa, eu tenho aí, como acabei de dizer, a pressão da Inglaterra. Os motivos já falamos. Vamos agora nos pautar pela cronologia que vai acabar levando ao fim do tráfico negreiro. Em 1815, temos a proibição do tráfico acima da linha do Equador. Vejam bem, proibição do tráfico acima da linha do Equador. Quem na verdade proibiu o tráfico acima da linha do Equador? A Inglaterra proibiu. Mas que poder a Inglaterra tem de proibir o tráfico? Poder? Que poder seria? Não tem explicação para esse poder. O poder militar, o poder de pressão mundial, que é o mesmo exercido, por exemplo, pelos Estados Unidos hoje. Ou seja, a Inglaterra pressiona por interesses nacionais, por interesses que são os interesses do seu próprio país. Em 1826, a Inglaterra estabelece que a condição para ela reconhecer a nossa independência seria a extinção do tráfico negreiro, mais uma forma de pressão. Como que essa história ela continua? Observe. Em 1845, a Inglaterra decreta, essa aí é a mais importante, tá? A que você não pode esquecer, a chamada Bill Aberdeen. Essa lei, ela vai estabelecer que a Inglaterra poderia aprisionar qualquer navio que tivesse com carregamento de escravos. Pessoal, vejam bem, o poder da Inglaterra, que é um poder internacional, de aprisionar qualquer navio que estivesse com carregamento de escravos. O que a Inglaterra fazia? Ela aprisionava o navio e libertava os escravos. Se um traficante com um navio, imaginemos a seguinte cena, um traficante brasileiro com o navio lotado de escravos, ele vai avistar um navio inglês. O que ele faz? Joga o carregamento de escravos no mar. Simplesmente joga o carregamento de escravos. Então, a Inglaterra vai abordar o navio, inspecionar esse navio e nada vai ser encontrado. Ou seja, a carga não existe. Essa foi uma estratégia extremamente utilizada pelos traficantes de escravos. De novo, volto com pergunta. O que dava à Inglaterra autoridade para aprisionar navios? A autoridade que eles mesmos se delegaram. É a única explicação. Não existe outra explicação. Muito importante lembrar o seguinte, analisaremos uma tabela daqui a pouco. Com a decretação da Bill Aberdeen, apesar de toda a pressão da Inglaterra, o número de escravos que entram no Brasil vai aumentar vertiginosamente. Mas espera lá, eu acabei de falar que os traficantes de escravos jogavam o carregamento de escravo no mar, mas muitos ainda não eram aprisionados. E com medo de que realmente o tráfico fosse extinto, eles pretendiam estocar escravos. Então, vamos trazer escravo, vamos trazer escravo. E entrou escravo que foi assim, uma coisa absurda. Comparando as datas de 1845 e 1850, quando o tráfico realmente é extinto,
através da Lei Eusébio de Queiroz, o número de escravos que entram nesse período, nesses 5 anos, vai ser absurdamente grande. Por quê? Quando vem a Lei Eusébio de Queiroz, e por que ela foi decretada então? Olha aí a diferença, pessoal. A Bill Oberdin é uma lei inglesa. A Eusébio de Queiroz é uma lei brasileira. O que os ingleses fizeram? Ou acaba com essa palhaçada, ou vai acabar na ponta da faca. Nós vamos declarar guerra ao Brasil. E aí o Brasil não teve outra solução que não extinguir o tráfico negreiro. O tráfico é extinto definitivamente em 1850. Esse mocinho aí do lado, ó, esse personagem aí, o Eusébio de Queiroz, foi o autor da lei. Então, a Lei Eusébio de Queiroz põe fim ao tráfico negreiro e, como consequência dessa extinção, você precisa fazer essa relação. Temos uma liberação de capitais que seriam investidos em outros setores econômicos. Olha isso, pessoal. O que vai acontecer? Eu sou dono de escravos. Eu não tenho mais escravo para comprar, porque eu não tenho mais tráfico. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Sou rico demais. Eu tenho dinheiro para investir, mas não tenho mais escravo para comprar. Então, o que eu vou fazer? Vou investir o meu rico dinheirinho em outras atividades econômicas, como, por exemplo, a industrialização. Então, a industrialização, ela seria, em grande parte, industrialização não, o surto de industrialização que viveremos no segundo reinado, ele seria estimulado justamente pela liberação de capitais advindos dessa liberação com o fim do tráfico negreiro. Bem, essa é a tabela que eu acabei de mencionar. Observem bem o número de escravos que entra em 1845 e o número de escravos que entra até 1850. Depois de 1850, esse número ele vai despencar, ou seja, ele sobe vertiginosamente de 1845 até 1849 e em 1850 ele começa a baixar progressivamente, efeito da Lei Eusébio de Queiroz. Muito bem, finalizamos aí a nossa aula e na próxima aula abordaremos esse surto de industrialização que acabei de mencionar. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, porque essa é uma aventura pelo segundo reinado, um dos períodos que eu, pessoalmente, mais gosto de dar aula. Um grande beijo para vocês, estudem!